as datas comerciais, enfim. Mas é inegável que são muitas as pessoas que trazem nesse dia a gratidão profunda de poder lembrar com carinho dos nossos pais e o que eles representam, o que nos deram, a vida em si já é um grande presente. E aí vem os cuidados, o direcionamento, os conselhos. Então, é com alegria que a gente hoje vai abordar esse tema da paternidade na visão da doutrina espírita com o nosso querido Alex Chaves, Rio das Ostras. E eu tenho certeza que será emocionante, já está sendo com as canções e com a vibração que a gente já sente dentro de nossos corações. Antes, explicando sobre a corrente do bem, objetivo para você que de repente está acessando hoje, não conhece a corrente do bem, Facebook, a corrente do bem é uma oportunidade de fortalecimento de todos os seus elos. Cada elo é importante. E assim, orando uns pelos outros, nenhum de nós cairá, nenhum de nós ficará fragilizado, porque eu oro por você, você ora por mim, e todos oram por todos os elos. Esse é o grande objetivo. É a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, não só raciocinado, mas sentido. E que esse sentimento ele possa vibrar em amor, cura, fortalecimento para todos nós. Então, permita que Jesus entre no seu lar, fazendo morada, transformando toda a ambiência para o teu benefício e dos teus que convivem contigo. E também, lembrando esse Dia dos Pais, eu não poderia deixar de dar um abraço para o nosso querido Tiago, né, e a Gabi também, que justamente no Dia dos Pais, Francisco, menino Francisco veio ao mundo. Acabamos de ter a notícia, né, os são tarefeiros do Lar Francisco de Assis, e é com muita alegria que Francisco vem ao mundo trazer a sua esperança, ainda mais com a força desse nome, com a simplicidade dos exemplos de que Francisco, que a gente que dá nome à nossa casa, nos traz enternecimento ao coração. Então, que Francisco, Gabi e Papai Tiago recebam esse abraço e que Francisco tenha uma caminhada linda pela frente. E também a corrente do bem de hoje que você possa enviar as vibrações ou dar um abraço no seu pai. Seja ele morando contigo, ou ele estando a quilômetros de distância, ou já não estando mais nesse plano. Seja correspondendo ao pai que te deu a vida, ou aquele que te acolheu pelas vias da adoção. E todo pai receba o nosso carinho, o nosso abraço, e que a nossa gratidão por tudo que nos foi dado. Não poderia deixar de lembrar também de que esse abraço chegue ao querido pai, Jorge Maurício, né? Jorge, fundador do Lar Francisco de Assis. Em especial, eu tomei muitas das vezes a figura dele como uma figura de um pai, porque eu necessitava, em muitos momentos da minha caminhada, dessa figura, de um espelho, de um exemplo, de um afeto. Mesmo que ele não tenha pedido por isso, mas eu, particularmente, deixo o meu abraço para George, que muitas vezes me ajudou com as palavras que um pai daria para um filho, e assim ele agiu. E que esse pai maravilhoso, ele receba as vibrações dessa corrente da noite de hoje, que ele possa estar muito alegre, e também acompanhando Jorge Júnior e a todos os jovens, né, da família espiritual que a gente faz parte. Bom, vamos dar seguimento, né, porque a gente ainda tem muita exposição pela frente. Nós temos um pedido, nós estamos reforçando um pedido de colaboração para você que já conhece a ação Pão de Francisco. Nós retomamos essa ação justamente comemorando o aniversário do Lar Francisco de Assis. Nós estamos em cooperação com a paróquia Santo Antônio, e
nós estaremos entregando esse jantar às sextas-feiras à noite. Então, nós ficamos responsáveis pelo alimento, de comprar esse alimento e de entregar as refeições na sexta à noite. Para que você que já conhece a responsabilidade, a seriedade desse trabalho e quão bem faz ao coração de quem colabora, nós fazemos essa rogativa para você, que você possa auxiliar. Dessa vez, nesse período de recolhimento social, não será possível a questão da compra do alimento. A gente incentiva o depósito nas informações bancárias ou no QR Code que está do seu lado, porque nós faremos uma compra única para entregar até a instituição, a paróquia, que fica responsável pelo preparo, e os tarefeiros do Lar Francisco, do Pão de Francisco, farão a entrega às sextas à noite. Então, eu agradeço de coração você que acredita, incentiva, que sabe que não deve ser fácil, nem ser uma pessoa em situação de rua, e muito menos nesse período de recolhimento, de pandemia. Então, vamos ajudar, vamos movimentar o amor. A gente tem um aviso para que você possa deixar uma garrafinha de água ou um copo de água próximo de você, para que essa água ela seja fluidificada pelos amigos espirituais que te acompanham, que te amam e que te querem ver bem. Então, deixa essa água próximo de você, que ao final da exposição, na prece final, faremos uma grande vibração para que moléculas de cura, moléculas de fortalecimento possam envolver essa água, que você oferecerá também àqueles que convivem contigo. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos e poder agradecer a bênção que é de poder estar vivo, de poder também ter essa vida que o nosso Pai, que a nossa Mãe nos deu. Então, vamos orar. Mestre Jesus, nesse momento, nós queremos te agradecer de coração, em espírito, aos nossos queridos pais. Mesmo que a gente já esteja há muito tempo sem ver os nossos pais, ou desencarnaram muito cedo, ou aqueles que, às vezes, nesse momento, estamos um pouco afastados. Pai, que possa ajudar, Senhor, para que esse elo sempre se fortaleça, para que violetas na janela possam ser endereçadas àqueles pais, aquele Pai que mora no nosso coração, que nos deu a vida, e por isso já devemos ser muitíssimo gratos. Não importa a condição social, não importa, talvez, se o pai teve um coração fechado em algum momento da vida. Se eu olhar para os pés dele, eu vou perceber cicatrizes da caminhada. Senhor, que essas cicatrizes sejam envolvidas e que sejam os nossos pais curados, fortalecidos, e que esses espíritos que o Senhor nos confiou para nos direcionar nessa caminhada, eles possam receber esse abraço de Francisco de Assis e o abraço do Mestre Jesus. Senhor, que esse abraço chegue até George, onde ele estiver no plano espiritual, numa das construções espirituais, ele possa receber violetas na janela, e ao abrir a janela, ele possa ver quantos espíritos o amam. Também peço permissão, Senhor, para oferecer violetas na janela para o meu pai Valnir, que já se encontra no plano espiritual. Ele possa também ser fortalecido na sua nova jornada no plano espiritual. Por fim, Senhor, que possa envolver Alex, o nosso expositor da noite de hoje, e que ele possa trazer suas reflexões sobre a paternidade na visão espírita, falando aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, e pedimos a permissão para iniciar a exposição da noite de hoje. Que assim seja, graças
a Deus. Que assim seja. Querido Alex, seja bem-vindo. Por favor, possa ativar o áudio e o vídeo do seu aparelho e poder nos brindar com suas reflexões. Paz e bem. Então, uma boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui novamente. Ainda não da maneira como nós gostaríamos. É importante frisar, né? Nós gostaríamos de estar pessoalmente, podendo confraternizar, mas isso ainda não é possível. Será, eu tenho certeza disso, de que em breve poderemos sim estar juntos novamente, buscando aprender, buscando a compreensão da mensagem do Mestre Jesus, podendo nos abraçar, o que é mais importante, né? A gente que gosta tanto de se abraçar, que gosta tanto de estar junto um com o outro, que nós possamos, então, em breve, podermos voltar a esse convívio. Mas, enquanto isso não acontece, nós usamos a tecnologia, né? Aquilo que ela coloca à nossa disposição para que a gente possa diminuir um pouco essas distâncias, diminuir um pouco essa saudade e fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? A gente gosta muito de estar do contato físico, mas a gente também não pode negar que, às vezes, pela internet, a gente alcança um número ainda maior do que alcançaríamos se estivéssemos pessoalmente. Mas em breve isso tudo vai passar e a gente vai estar juntos de novo. Bom, gente, quando a Christian me pediu, né, para falar sobre a paternidade na visão espírita, é lógico, né, eu fui pesquisar para entender o que a doutrina espírita nos fala sobre isso, né? O que a doutrina espírita vem nos dizer sobre essa questão da paternidade? O que é que a doutrina espírita vem nos mostrar com relação a isso? Bom, e eu achei então uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, a pergunta 491, que fala sobre a missão do espírito protetor. Qual a missão do espírito protetor? Pergunta Kardec aos espíritos. E a resposta dos espíritos é a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos e consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Gente, então a gente vai perceber, não é, que os espíritos, eles definem bem um anjo protetor como um pai na vida daquele protegido. E logo, eles também, então, por tabela, né, eles vão definir o papel do pai como o papel de um anjo protetor também na vida daquele indivíduo. E aqui, quando nós estamos falando de pai, de paternidade, é importante nós definirmos isso. Não estamos, de maneira alguma, aqui, definindo o que vem a ser, né, quem é pai ou quem não é pai. No sentido de que não importa se o vínculo seja um vínculo biológico ou não, ou seja apenas um vínculo de adoção. O Vitor bem falou isso aí no início da nossa transmissão, o Vitor falou sobre isso. Não importa. Mas o pai é aquela figura que está junto daquele filho, buscando dar a ele, então, como foi bem dito na questão do Livro dos Espíritos, proteger aquele indivíduo, guiá-lo, dar-lhe orientação, e dar-lhe também carinho, dar-lhe amor, dar-lhe até um leve puxão de orelha quando necessário, uma reprimenda quando necessário, para que ele possa se corrigir, para que aquele filho possa se corrigir e caminhar no caminho do bem. Mas não importa até se é homem ou mulher, porque há mulheres sim que assumem também esse papel de pai, quando muitas vezes a figura masculina falta em casa, pelos mais diversos motivos, não vou entrar aqui nos detalhes, e a mulher então tem que assumir esse papel, assim como também há homens que em muitas oportunidades também assumem o papel de mãe. Agora, é interessante, porque é sempre definido na figura do pai, a figura que vai guiar o filho, que vai proteger, que vai ajudá-lo a construir o seu caminho na vida. E é muito interessante isso. Por que isso? Por que esse papel de proteção para o pai? Não é? Por que esse papel de guia com relação ao seu filho? E mais, não é? Na constelação familiar,
que é uma terapia que tem crescido bastante, e cada vez mais pessoas têm buscado a constelação familiar como resolução de conflitos internos, né? Até em conflitos, como o nome já diz, familiares, voltados para os laços familiares. A constelação familiar também vai dizer que a figura do pai, a figura paterna, é voltada também para o lado profissional, para o lado, inclusive, da obtenção de recursos financeiros. Ou seja, vai dizer que pessoas que não têm uma boa relação com os seus pais, né, com o seu pai, são pessoas que são propensas a terem mais dificuldades em se encaminhar profissionalmente, até mesmo financeiramente. Por que isso? Isso porque quando a gente fala da figura do pai, que é o lado masculino gritante, nós estamos falando de alguém que está cheio do ânimos. Ânimos, que é a força realizadora, é a energia masculina de força realizadora. É aquela que concretiza, é aquela energia que é responsável pela realização das nossas metas, realização daquilo que a gente estabelece como projeto para a nossa vida. Ao passo que o ânima, que é uma energia já feminina, é a energia responsável pela sensibilidade, pela criatividade. Então a gente vai perceber também que tentar encontrar o equilíbrio entre essas duas energias é o ideal. Porque com o ânima, que todo mundo tem, ânima e ânimos, algumas vão, logicamente, de acordo com o seu momento evolutivo, ou com o seu momento reencarnatório, alguns vão despertar mais o ânimos do que o ânima, ou vice-versa. Mas aqueles que já conseguem equilibrar essas duas energias são pessoas que usam o seu ânima para serem pessoas mais criativas, pessoas que criam, pessoas que bolam, pessoas que têm ideias, têm projetos, e vão usar o seu ânimos para concretizar esses projetos. Essa definição de ânima e ânimos nos é muito bem trazida pelo psicanalista Jung, ele que vem tratar bem dessas duas energias. Mas a figura paterna, ou seja, a figura masculina, da energia masculina, ela é associada ao ânimos. Muitas vezes, erroneamente também, associada a uma figura de violência, de força. As pessoas acham que ter força ou que ser firme é ser violento, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Hoje nós já entendemos assim. Houve um momento da nossa história que nós não entendíamos dessa maneira, que nós não conseguíamos alcançar esses conceitos. E é por isso que lá no Velho Testamento, não é? O Deus que era pregado naquela época para aquelas pessoas não era uma figura paterna, como Jesus veio trazer depois, né, de um pai de amor e bondade. Não. Era um Deus duro, era um Deus punitivo, era um Deus vingativo, era um Deus que passava a mão na cabeça de quem fazia o que ele queria e castigava e punia severamente quem não fazia aquilo que ele queria. Muito parecido com os pais daquela época, como as pessoas agiam naquela época. Era uma sociedade ainda mais machista do que a que temos hoje. A predominância do homem sobre a mulher ainda era muito mais latente. A mulher realmente era uma escrava do homem em todos os sentidos. Era uma escrava sexual do homem, era também uma escrava para fazer os seus afazeres domésticos. Então o homem dominava pela força física, pela imposição física. Os filhos também era assim. Eles tinham algum afago se seguiam piamente as ordens dos pais. E tinham muito castigo, muita punição, punição pesada, severa, violenta até, se assim não faziam, se não seguiam a orientação desses pais. Então a gente vai perceber que, na verdade, a figura de Deus que é mostrada para aquelas pessoas era a figura que eles conseguiam entender naquele momento. Mas quando Jesus vem ao mundo, quando Jesus inicia a sua pregação, ele vai nos mostrar Deus como algo diferente, como um ser diferente. Ele vai mostrar Deus como um pai bondoso, como um pai amoroso, que está ali para cuidar dos seus filhos. Ele vai mostrar Deus como um grande educador, como um pai que educa de fato, que sabe dar coisas boas aos filhos quando eles merecem, que sabe também educar os filhos quando eles precisam ser educados, mas que consegue equilibrar muito bem isso. Não dá demais nem tira demais. O que muitas vezes, para muitos pais,
É complicado achar também esse ponto de equilíbrio. Até que ponto, não é? Muitos pais têm essa dificuldade, o que é natural do ser humano, a gente está aprendendo aqui. Ninguém nasce tudo, a gente está num processo evolutivo, mas muitos pais às vezes têm essa dificuldade, eu percebo isso. E eu, embora ainda não tenha filhos, mas com uma vida inteira voltada a trabalho com os jovens, que muitas vezes me viam na situação de uma figura paterna, e vinham conversar comigo, e às vezes os pais vinham conversar comigo, às vezes mais as mães do que os pais, eu admito, mas alguns pais também vinham conversar comigo. E eu percebia isso, que eles não tinham aquela facilidade de saber que hora afrouxar, que hora puxa um pouco mais a rédea, não é? Porque nós estamos nesse processo de aprendizado. Mas o Deus que Jesus vem nos mostrar, não é? Esse Pai bondoso e amoroso, não tem esse problema. Sabe exatamente como agir em todos os momentos da nossa vida. Assim como Jesus, que nós chamamos de irmão por sermos filhos de Deus, mas também muitas vezes agia como um pai. Dava palavras de carinho, dava palavras de incentivo, palavras de amor, atitudes de amor. Mas na hora de chamar a atenção também sabia fazer. Chamava a atenção, nos chamava para a realidade, para enxergarmos uma realidade que a gente não conseguia enxergar. E não fazia por maldade, mas fazia por autoridade moral e porque naquele momento era melhor agir com severidade. Gente, severidade, tá, gente? Não violência. Severidade. Era melhor naquele momento falar a verdade, por mais que ela pudesse machucar num primeiro momento, mas falava a verdade. Mas em momento algum Jesus o falava de maneira a humilhar ninguém. Hoje nós vemos ainda muitos lares em que por nós não conseguirmos entender esse equilíbrio das coisas, nós vemos pais que estão em casa e que mais humilham, na hora de chamar a atenção dos seus filhos, humilham os filhos. Né? Eu ouvi isso muitas vezes de alguns jovens. Alex, jeito que meu pai fala comigo, eu preferia que ele me batesse logo, porque é humilhante demais. Porque a gente ainda está buscando esse equilíbrio, ainda está buscando este conhecimento. Mas todos nós temos também as nossas virtudes, temos as nossas qualidades. É porque muitas vezes a gente está tão ofuscado, né, dentro dos nossos problemas, dentro da nossa vida, que a gente não consegue expor as nossas qualidades como deveríamos expor. Para nós ainda é muito difícil. E hoje, em que nós estamos aí, século XXI, nós temos uma 2020, ou seja, né, nós temos hoje uma geração inteira de espíritos que são provenientes única e exclusivamente do século XXI. Milhões, bilhões, sei lá, de pessoas, até 20 anos de idade, eu não sei o número exato, que são provenientes única e exclusivamente do século XXI. Espíritos já com uma inteligência superior, não precisa nem ser espírito cristal, mas os espíritos que nasceram no século XXI já têm um outro nível de inteligência, porque tem uma história pregressa já muito grande, e muitas vezes a gente não consegue entender muito bem como acompanhar a cabeça desses espíritos, né, a mentalidade desses espíritos, e aí geram-se os conflitos de gerações, porque são os pais que têm filhos no século XXI, tentando agir com esses filhos como os pais deles agiam, eles que são do século passado, assim como eu também sou do século passado, eu pretendo ter filhos, e quando eu tiver filhos eu também vou ter que encontrar uma saída para isso. Eu não posso tratar os meus filhos como os meus pais me trataram. Eu aqui não estou dizendo que meus pais foram violentos ou que me maltrataram, não, nada disso. Eu tive uma ótima criação, isso eu não tenho que reclamar. Mas ainda assim, é uma criação que é diferente da criação que eu terei que ter com os filhos que eu tiver. Eu preciso encontrar esse caminho. Eu estou tendo tempo de estudar, de aprender, de observar, e eu espero conseguir aprender pela observação das atitudes dos outros. Embora eu também vá cometer os meus erros. E aí um recado para os adolescentes que porventura estejam assistindo a gente aqui, seus pais eles vão errar. Eu sei que é difícil. A gente está numa fase, né, quem está numa fase de transição como a adolescência, eu sei que às vezes é difícil entender, mas eles erram também. Mas principalmente entendam que eles os amam muito. Alex, mas você não sabe, meu pai não me ama muito não. A maneira como ele age comigo, meu pai me abandonou, nunca mais me procurou. Eu entendo que isso dói, né? Às vezes dói quando essas coisas acontecem.
Às vezes seu pai está longe, você não está conseguindo ter contato com ele já há um tempo. Às vezes você nem o conheceu, ou ele foi embora antes de você nascer, ou já desencarnou, você não teve tempo de conhecê-lo nesta encarnação, embora a gente saiba que o contato já vem desde muito antes. Ainda assim, procure entender as razões do seu pai para que ele tenha tomado esse tipo de atitude. Eu não estou dizendo aqui, então, que você tem que esquecer tudo o que aconteceu, todos os erros cometidos e a partir de agora são melhores amigos. É claro que não. As relações de confiança, elas demoram um certo tempo para que sejam estabelecidas. Não é da noite para o dia, senão é falso. Soa falso. E nós não estamos aqui pregando a falsidade. Mas tente entender o que aconteceu para que essa atitude tenha sido tomada. Nem que tenha que você dar o primeiro passo para esse entendimento. E se permita que o tempo cure a ferida. Muitas vezes nós temos feridas que já estão durando aí há muito tempo que a gente não permite que elas sejam curadas. A gente está sempre reabrindo a ferida. A gente prefere reabrir a ferida, fazer sangrar tudo de novo, doer tudo de novo. Eu, esse final de semana, fui fazer uma corrida e acabei tropeçando e caindo, gente. Ralei o joelho, estou com o joelho aqui todo ralado. É uma ferida que eu estou deixando cicatrizar. Passei lá o remédio que eu tinha que passar e estou deixando cicatrizar. E não fico mexendo o tempo inteiro. Se eu ficar mexendo o tempo inteiro, ficar tentando tirar a casca, vai abrir a ferida, vai sangrar de novo e vai demorar mais a curar. Às vezes é melhor a gente deixar adormecido e deixa que o tempo trabalhe para que essa ferida seja curada. Porque se nós permitirmos que as coisas aconteçam no seu devido tempo, essa ferida vai ser curada. Talvez alguém que esteja me ouvindo aqui agora esteja passando por esse momento, né? Gente, a vida vai se encarregar de curar essa ferida. Vai nos dar oportunidades para que isso aconteça. Há um tempo atrás, uma pessoa veio conversar comigo, e é uma pessoa que, bom, não é sobre o pai, mas é com a mãe, mas a gente pode fazer o paralelo, né? Ele veio dizer que a mãe não teve muito contato com a mãe. A mãe se separou do pai dele quando era pequeno, mudou de cidade e ele ficou morando com o pai. E durante muito tempo ele não teve contato com a mãe. Depois de um tempo ele passou a ter contato com a mãe dele, né? Voltou a conviver com a mãe. E agora, ele já é um adulto, já não mora mais na casa do pai, a mãe dele ficou viúva. O pai ficou viúva e foi morar com ele. Ele trouxe a mãe para morar com ele, ela estava precisando, não queria ficar sozinha. Ele trouxe a mãe para morar com ele. E ele conversando comigo outro dia, ele falou assim: Alex, você não sabe, cara. Minha mãe é uma ótima pessoa de se conviver. Eu tô ali, tô convivendo com ela, e ela tá me ajudando. E ela me ajuda muito na casa, porque ele trabalha fora, mora só ele e a mãe. E ela me ajuda ali em casa, e conviver com ela é sempre muito bom. Eu tô adorando estar convivendo com ela. Às vezes ela me cobra um pouco de intimidade. Isso foi muito interessante que ele me falou. E eu ainda não consigo ter toda essa intimidade com ela, porque foi muito tempo longe. Eu até falei com ele, cara, olha só que coisa fantástica. A vida, Deus, a vida, seja lá o nome que você quiser dar, tá te dando a oportunidade de resgatar esse relacionamento aqui, de restabelecer esse relacionamento aqui. Então, e você tá aproveitando, tá tentando aproveitar. Não fica preocupado que ainda não tem um nível de intimidade muito grande com ela, porque isso vai vir com o tempo, com a convivência, não é? Mas a ferida está sendo curada. Então, o que eu falo para você que de repente não tem um relacionamento muito próximo com seu pai, permita que a ferida seja curada. Permita-se aproveitar as oportunidades que a vida vai te dar para curar essa ferida, porque a vida vai dar para você inúmeras oportunidades de cura, inúmeras oportunidades de ajuda, de autoajuda, de colaboração, para que essa dor passe. Eu tenho certeza que se você aproveitar essa oportunidade, não vai se arrepender. Então, quando nós falamos de um papel de pai na visão espírita, não é? E esse é um tema muito amplo, esse é um tema muito amplo, mas é principalmente o papel daquele que vai ajudar o espírito que está aqui encarnado a passar pela prova dessa encarnação. Sim, é aquele que vai ajudar, vai guiar o espírito nesse caminho. E se em algum momento isso foi quebrado, por algum motivo, né?
esses espíritos se afastaram dentro dessa encarnação, aguarda. A vida vai se encaminhar de unir novamente e outras oportunidades nós teremos para que esses relacionamentos sejam restabelecidos. Mas tente entender o que foi que aconteceu. Procure entender aquilo que está dentro do coração do outro, para que a gente possa ter a certeza de que não está sendo em vão a nossa passagem aqui pela Terra. A gente não pode sair daqui com esse sentimento. Eu falei bem no início, eu não sou uma pessoa que não tenho filhos, ainda não tenho essa experiência, embora queira muito, e espero um dia poder realizar isso, né, e ter meus filhos biológicos. Tenho alguns filhos do coração, muitos até, não é? Que eu fui alardeando ao longo do tempo com o trabalho com os jovens, mas eu sou uma pessoa que tem a experiência de ter muitos pais na minha vida. Muitas pessoas que estiveram dispostas a me orientar na minha vida. Além do meu próprio pai biológico, outras pessoas que estiveram dispostas a me orientar em algum momento, a caminhar comigo, a me ajudar, a me apoiar. E tenho até hoje. Então eu sei exatamente as atitudes que eu gostaria de ter com os meus filhos quando eu estiver. Mas se eu não conseguir ter essas atitudes? E se eu não tiver condições de ter essas atitudes? E aí? Eu vou tentar, então, ser o melhor que eu puder naquele momento. Às vezes, a gente também tem que entender que o outro só nos dá o que tem. Então, se seu pai é um pouco duro, porque foi criado dentro de uma sociedade machista, né, em que o homem não pode chorar, o homem não demonstra sentimentos, o homem tem que ser firme, tem que ser rígido, tem que ser severo, tem que bater no filho. Isso é uma construção de uma sociedade machista. Ele aprendeu assim do pai dele, que aprendeu assim do pai dele, que aprendeu assim do pai dele. Se eu for ficar falando aqui, vou até o início de tudo, né? Na família, na árvore, na sua árvore genealógica, lá no princípio de tudo, o primeiro membro, que foi passando isso de geração em geração. Isso acontece. Muitas vezes nós não somos preparados, nós homens principalmente, não somos preparados para demonstrar os nossos sentimentos, para ter arrobos de amor, de carinho, de compreensão. Muitas vezes isso acontece conosco. A gente não está preparado para isso. A gente não sabe como fazer. E se eu não sei como fazer, como é que eu posso dar isso para alguém, né? Se eu não sei transmitir carinho, como eu posso ser carinhoso com alguém? Então, às vezes, seu pai não consegue ainda ser carinhoso com você. Ele ainda não consegue olhar para você e dizer que te ama. Mas ele ama. Ele sente isso. Sim, ele sente. Só não consegue dizer ainda. Procura entender como é que foi a criação dele. Para você que passa por isso, e às vezes cobra, né? Isso, né? Cobra um pouco mais de carinho, cobra um pouco mais de atenção, cobra até um pouco mais de amor, achando que não recebe o amor que gostaria. Procure entender como é que foi a criação desse pai. Como é que foi que aconteceu isso? Procure entender o momento de vida que ele está passando. E se ele tem, nesse momento, condições de te dar aquilo que você está pedindo. Ou, se de repente, nesse momento, não seria o ideal você dar para ele isso, né? Se não seria o ideal você doar ao seu pai esse carinho, essa atenção, esse cuidado, ao invés de você exigir que ele o dê isso. E eu não estou falando aqui para trocar os papéis, não, tá? Para você fazer o papel do seu pai, não. Mas na nossa vida, em todos os momentos, nós devemos sim colaborar uns com os outros. Então, quando eu posso dar carinho, não tem problema nenhum em dar. Quando eu puder dar amor, não tem problema nenhum em dar. E haverá os momentos em que eu estarei precisando muito mais receber esse carinho, muito mais receber esse amor. E se eu souber doar isso no momento em que eu puder, tenha certeza de que eu também receberei esse carinho, também receberei esse amor no momento em que eu estiver precisando. Porque o universo ele trabalha assim, dessa maneira. Deus funciona assim, dessa maneira. Eu vou colhendo aquilo que eu plantei. Está escrito isso, né? É um ditado isso, né? A gente só colhe aquilo que planta. Então eu vou colhendo aquilo que eu plantei. Então, muito melhor que nós estabeleçamos relacionamentos saudáveis com as pessoas, com os nossos pais, né? Que eu vá plantando sementes de amor pelo caminho,
para que eu também possa colher amor na minha vida quando necessário. O que nós vemos muitas vezes são relações conflituosas, extremamente conflituosas entre familiares. Falei anteriormente, é o famoso conflito de gerações. Então, os pais e os filhos não conseguem se entender. Nós estamos na geração de que o por que não, por que eu não posso fazer isso? Por que não? Não funciona mais. Hoje em dia nós temos mentes pensantes mesmo, né? Que questionam. E que isso muitas vezes irrita, porque nossos pais estão acostumados a obedecer sem questionar, porque foi assim que eles foram criados. E já nós não queremos mais agir assim. Essa nova geração, principalmente, né, como eu falei, desses seres que nasceram e são frutos do século XXI, principalmente eles, já não querem mais vivenciar isso. Eles querem um motivo, eles são questionadores, são indagadores. E aí vem o conflito. E aí vem a busca incessante para se fazer obedecer e o outro não quer obedecer. Não seria muito mais fácil, então, a gente tentar chegar num consenso, tentar chegar num acordo, os pais entenderem que aquela autoridade de mandar pura e simples, que nem é autoridade, né? Que é o mandar puro e simples, já não funciona mais. E que hoje em dia eles vão atender muito mais pela autoridade através do exemplo. Então os pais entendem isso. Os filhos também começarem também a entender um pouco de que a experiência que os pais têm a trazer para a nossa vida, ela é válida, ela é riquíssima. Quando eu estou falando de um pai, estou falando de um ser que, pelo menos nessa encarnação, já viveu muito mais do que o seu filho, já teve muito mais experiências, está muito mais apto a passar para ele aquilo que é necessário viver, não só através de palavras, mas também através de ações, através de exemplos. Já está apto a passar para o seu filho de que maneira agir diante as mais diversas situações da vida e também está apto a passar para o seu filho de que maneira não agir nas diversas situações da vida. Quando nós estamos na posição de filhos, nós temos uma oportunidade de ouro, uma oportunidade única, que é a de aprender através da observação. Eu estou ainda numa posição de filho, eu estou olhando o meu pai, então eu tenho a oportunidade de aprender como agir observando o que ele faz. E, principalmente, observando o fruto das ações do meu pai. Sim. Então, quando ele tem determinadas atitudes, né, quando meu pai tem determinadas atitudes, e aí eu vou observar, opa, diante dessa situação ele teve essa atitude, que produziu esse resultado. O resultado foi bom? Foi agradável? Foi. Então, deixa eu anotar aqui, porque é uma lição valiosa, né, que eu aprendi aqui hoje, como proceder na situação da vida que tiver mais ou menos aí esse escopo, que for parecida com isso. Ou, se eu quiser adaptar, não é, essa ação do meu pai para outras situações qualquer, porque o fruto disso foi positivo. Mas espera aí, já essa outra atitude aqui que ele teve não gerou uma coisa muito boa. Gerou uma pequena complicação aqui. Né? De repente ele não deveria ter agido dessa maneira. Fantástico também, gente, que essa experiência é muito válida, porque agora eu já sei como não proceder. Então a gente tem a oportunidade de aprender pela observação das atitudes do outro. Olha só que fantástico. Eu tenho a oportunidade de aprender sem precisar eu estar cometendo erro, sem precisar estar eu me equivocando, ou sem precisar estar eu me arriscando a participar desta situação. E aí eu vou me equivocar ou vou acertar, não importa, mas é um risco que eu estou correndo. Né? Viver é um risco. Mas quando eu estou na posição de filho, esse risco ele é infimamente, ele é muito minimizado. Sim, ele existe, mas é mínimo. Porque eu estou olhando o outro. Peraí, como é que meu pai agiu nessa situação? Como é que essa pessoa que cuida de mim, que está aqui comigo, que me ajudou a estar nesse mundo, que se uniu com a minha mãe e me trouxe a esse mundo, como é que essa pessoa está agindo? Ou como que está agindo essa pessoa que me adotou? Como está agindo essa pessoa que, sei lá, de repente casou com a minha mãe depois que meu pai desencarnou, ou que meu pai foi embora e me criou como filho? Como está agindo
esse avô que na falta do meu pai me criou, não importa. Não importa se seja seu pai biológico ou não. Não importa. Não importa o nível, né, desse vínculo. De que maneira que se deu esse vínculo com seu pai, de pai e filho. Mas a gente pode observar, porque todos nós, em algum momento da vida, nós temos uma figura paterna, né? Uma figura que a gente olha e que a gente aprende com essa figura. Né? O nosso amigo Vitor Valente aí falou no início, né, do George Maurício, fundador do La Francisco de Assis. Eu tive com o George em muitos momentos esse vínculo. Era a pessoa que me orientava, era a pessoa que quantas e quantas broncas ele não me deu, quantos e quantos puxões de orelha ele não me deu. Quantas vezes ele não me chamou a atenção para atitudes equivocadas que eu estava tomando, e aí ele vinha e me chamava a atenção. Muitas vezes, quando ia ao Lar Francisco de Assis, a gente conversava e ele me orientava. Às vezes, quando ele achava necessário, ele me ligava para falar comigo. E quanto incentivo ele não me deu, quanta ajuda ele não me deu. E eu tenho um grande carinho por ele, sim, como de um filho para um pai, porque foi assim que ele agiu comigo na maior parte do tempo em que nós tivemos nosso contato, mantivemos a nossa amizade. E mantemos ainda. Mas ele no plano espiritual, eu aqui no plano físico. Como eu não tenho uma mediunidade ostensiva, eu não consigo fazer essa conexão e essa ponte de vê-lo ou de ouvi-lo, mas ainda consigo fazer a conexão e a ponte de senti-lo quando em minhas orações eu o coloco. Então foi um vínculo que se estabeleceu, e que não é um vínculo de uma vida inteira. Durou alguns anos esse vínculo físico, né, no plano físico. E às vezes você vai encontrar uma pessoa que nem anos vai durar, você vai conviver com essa pessoa um mês, mas durante um mês que você conviver com ela, ela vai te orientar, vai te proteger, vai te encaminhar e vai te dar valiosas lições para seguir a vida. Às vezes vai durar uma semana só, e às vezes vai ser o seu pai que vai conviver com você, sei lá, 40, 50, 60 anos, talvez mais, se vocês tiverem uma existência muito longa nesta encarnação. E dentro desse tempo em que vocês estiverem juntos, sempre será muito importante estabelecer o carinho, o respeito e a confiança mútuas, porque isso é a base do amor. É em cima dessa base, carinho, respeito e confiança, que se constrói o amor, que se constrói esse sentimento tão forte, né, que une a todas as criaturas. O ódio também une muita gente, mas o ódio é um sentimento passageiro. Uma hora ele acaba, uma hora ele passa. Agora o amor não. Esse, quando estabelece morada, realmente ele nunca mais vai embora. Então, quando nós efetivamente amamos alguém, que nessa encarnação e nesse momento poderá estar fazendo, né, o papel de pai, quando nós estabelecemos então o vínculo de amor com essa pessoa, pode ter certeza que esse amor vai perdurar durante toda a nossa existência. E quando eu falo de existência, eu falo também da existência após esta encarnação. E continuará perdurando. Mas para isso, repito, é necessário deixar curar as feridas que nós ainda trazemos na nossa alma. É necessário que essa chaga seja fechada. E que a gente se permita vivenciar esse sentimento. Então, antes de criticar ao seu pai, qualquer atitude que ele tenha tomado com você, procure entender como foi a vida dele. O que foi que ele aprendeu do pai dele? De que maneira as coisas têm acontecido para ele? Eu não estou dizendo aqui passar pano, não, gente. Passar a mão na cabeça de ninguém. Porque, na verdade, todas as atitudes equivocadas que nós tivermos, nós teremos que responder por elas. Nossos pais também. Nossos pais também terão que responder pelas atitudes equivocadas que tiverem. Claro que terão. Mas ainda assim eu digo para vocês, deixa que o outro responda pela atitude dele. A nós não cabe o papel de juiz, não cabe o papel de promotor, não cabe o papel de júri, não cabe o papel de carrasco, de executor de pena. A nós cabe única e exclusivamente, quando se trata da relação com nossos pais, cabe-nos única e exclusivamente o papel de filhos.
que, querendo ou não, precisamos do apoio, do amparo, da orientação deles, mesmo que seu pai seja a sua mãe por algum motivo. Ainda assim, ela está ali fazendo um papel de alguém que vai te orientar, que vai te ajudar a realizar aquilo que você deseja para a sua vida, né? Olha o ânimos aí falando mais alto. Enquanto nós vamos ver Jesus, o perfeito equilíbrio dessas duas energias, que conseguia agir tanto no ânima quanto no ânimos, com perfeição, com exatidão, nós vamos ver sim alguém que se colocava numa posição de ensinamento, de cuidado, de proteção, muitas vezes, mas que mesmo ele, Jesus, gente, um espírito crístico, né, que já alcançou a perfeição relativa, governador espiritual desse planeta, e aí alguns autores espirituais falam até da galáxia inteira, estão falando de Jesus, desse universo conhecido, né? Mesmo Jesus não deixava de prestar a devida referência a seu Pai, que está nos céus, como ele mesmo se referia, né? Não deixava de prestar a devida reverência a Deus. E todas as vezes em que ele tinha que fazer algo, ele dava graças a Deus. Ele orava, ele pedia orientação quando achava que tinha que pedir. Todas as vezes, antes de realizar uma cura, né, um milagre, né? Depois a gente vai entender que não eram bem milagres aquilo que Jesus havia feito, mas quando ele ia realizar uma cura, quando ele ia realizar um desses aí propensos milagres, todas as vezes ele orava antes, olhava para os céus, dava graças a Deus, agradecia a Deus pela oportunidade de estar sendo um instrumento da sua obra naquele momento, né? E aí sim ele realizava. É uma questão de respeito. Jesus, que falava de Deus como o nosso Pai amoroso o tempo inteiro, nos deu também este exemplo de reverência ao nosso Pai, de aceitação dos seus desígnios. Jesus foi para a cruz. Vocês acham que também que ele não sofreu? Claro que sofreu, sentiu dor, estava num corpo físico, sentiu dor por tudo aquilo que ele sofreu, pelas chicotadas, depois por ter sido pregado na cruz. Para ele foi um momento doloroso, foi sofrido, é claro que foi, gente. Lógico que foi. Mas aceitou bem os desígnios que Deus havia traçado para ele, porque ele entendia que o trabalho que ele tinha que fazer aqui era muito maior. E que aquele momento era necessário para a implementação desse trabalho, né? Era um momento crucial para essa obra. Então, muitas vezes, a gente não consegue entender bem aquilo que os nossos pais desejam para nós. E aí eu também não estou falando que eu tenho que abandonar as minhas vontades. Eu quero ser médico, mas meu pai quer que eu seja advogado. Então, eu largo a faculdade de medicina para seguir a faculdade de direito. Não estou falando disso. Estou falando é que nós muitas vezes somos teimosos. Os nossos pais nos orientam, nos educam, nos ensinam, e ainda assim, por teimosia, por uma rebeldia infantil, por infantilidade, nós seguimos caminhos totalmente contrários. Nós vamos contra todas aquelas orientações que recebemos. E é impressionante que nós invariavelmente quebramos a cara. Sim, invariavelmente nós quebramos a cara. Porque nos julgamos superiores àqueles que nos deram a vida, ou que nos criaram, que nos orientaram, né, que nos dão todo o suporte que necessitamos. Gente, eu sei que muitas vezes encontrar esse equilíbrio não é fácil. Não é fácil, até porque muitas vezes eu entendo também que os pais também não facilitam isso para nós. Nossas famílias, né, em geral, não facilitam isso para nós. Porque agem exatamente da maneira aqui como eu falei, não é antes. Ah, mas eu quero, não vou nem usar médico e advogado, porque a maioria dos pais, se o filho falar que quer ser médico, vai ficar feliz pra caramba. Vai querer que o filho siga essa carreira tão nobre. Mas muitas vezes o pai quer que o filho, ainda mais aqui nessa região que a gente mora, área de petróleo, e aí o pai quer que o filho seja engenheiro, ou a filha, né?
né? Quer que os filhos sigam uma carreira de engenharia para trabalhar em uma grande multinacional e ganhar bastante dinheiro. Mas o filho não quer. O filho, sei lá, quer fazer faculdade de biologia, quer estudar filosofia. E aí vem um conflito, porque o pai também, na cabeça dele, ele estabeleceu um futuro para o filho, quer que o filho siga aquilo que ele estabeleceu como vida para o filho. E aí não é uma orientação que ele quer dar, ele quer impor um estilo de vida para o seu filho. E aí vem um conflito, porque o filho não quer aquilo, o filho não gosta daquilo. De repente o filho quer fazer uma coisa na área de humanas, ele nem gosta de exatas, mas o pai quer obrigar, porque está em Macaé, está em Rio das Ostras. É a área do petróleo, tem que ser engenheiro para ganhar bem, para ganhar dinheiro, trabalhar embarcado, ganhar muito dinheiro. Às vezes o filho não está preocupado com isso. Mas, gente, não é por maldade também que os pais agem dessa maneira. É por preocupação, é por zelo, que eles não sabem como expressar muitas vezes. Né? Às vezes, para quem é pai, é difícil, eu entendo que é difícil. Né? Eu imagino que seja, porque eu não passei por essa situação. Mas às vezes eu imagino que seja difícil para os pais muitas vezes entenderem que a melhor ajuda também que eles podem dar para os filhos é permitir que eles façam suas próprias escolhas, corram seus próprios riscos, cometam seus próprios erros e trilhem a própria estrada, sempre contando com um apoio, com um amparo. Uma vez eu ouvi isso, né? Que às vezes o pai ou a mãe tem que deixar o filho ir, mesmo sabendo que aquele caminho que o filho está tomando é um caminho que vai prejudicá-lo. É um caminho que, de repente, vai permitir, não vai fazer com que ele quebre a cara mesmo, se machuque, se prejudique. E deixar o filho ir, mas sempre deixando claro para o filho, olha, você pode até ir, mas a hora que você precisar de mim, eu estou aqui. Se do meio do caminho você quiser voltar, não tem problema, eu vou estar aqui te esperando, de braços abertos. Às vezes é difícil, né? Porque a gente não quer que o filho se machuque, o pai não quer que o filho sofra, não quer que o filho erre. Mas e aí? Às vezes não vai ter jeito, gente. Vai ter que deixar acontecer. Vai ter que deixar com que o fluxo da vida se encarregue de mostrar para aquela pessoa que ela estava errada naquele momento. Que não deveria realmente ter seguido aquele caminho. E aí vem, mais uma vez, eu digo, né, vem os conflitos, né, porque o pai tentando, nessa busca desenfreada de evitar que o filho sofra, acaba tentando impor para o seu filho uma série de coisas que os filhos não querem aceitar, que os filhos não querem acatar e nem têm que aceitar ou acatar. Mas um não sabe expressar a preocupação. O outro não sabe entender que aquilo também não passa de uma preocupação, de um zelo. E aí vem as brigas. Nesse mundo, gente, nós estamos aqui para ao máximo tentar conviver em harmonia. Como vocês estão percebendo, eu estou tentando desde o início conviver em harmonia com o fone de ouvido aqui. Mas tudo bem, já estamos acabando. E até agora salvaram-se todos aqui nessa batalha entre o fone de ouvido e eu. Mas nesse mundo aqui, como eu ia dizendo, nós estamos para tentar ao máximo aprender a conviver em harmonia, cada um na sua função. E aí, utilizando novamente, né, a constelação familiar, o pai na função de pai e o filho na função de filho. É muito ruim quando o pai e o filho trocam de lugar e o filho passa a controlar tudo, a mandar tudo, e o pai passa a ser dependente do filho. Eu não estou falando financeiramente, não, estou falando emocionalmente, principalmente. Porque financeiramente, em algum momento, isso pode acontecer. É da vida, né? É da vida. Pode acontecer. Mas se isso acontecer, que o filho saiba não humilhar o pai, por naquele momento tá dando a ele um suporte, um apoio financeiro. Muitas vezes isso acontece também. Mas é muito complicado quando emocionalmente o pai se coloca na posição de filho. É o filho quem passa a dominar o pai, ou a mandar, coisa que não deveria ser, não deveria acontecer nem numa relação normal entre um pai e um filho, quanto, né, do pai assumindo o seu papel sobre o filho. E dirá do filho dominando, então, o pai também emocionalmente. Que nós, então, tenhamos essa condição de encontrar esse equilíbrio nas nossas relações. Hoje, aí, Dia dos Pais, né? Eu quero desejar
um lindo Dia dos Pais a todos. Já está encerrando o Dia dos Pais, mas ainda assim desejo um feliz Dia dos Pais a todos, né? Essa que é uma nobre missão que Deus nos dá, de termos sobre nossa responsabilidade um outro ser, de termos sobre nossa responsabilidade uma vida, de trazermos ao mundo um novo ser. Que nós tenhamos essa condição de saber como agir, de saber como lidar, que a gente tire de nós a ilusão do controle, de que a gente vai controlar a vida dos filhos. Não, não vamos. Isso não vai acontecer. Os filhos vão tomar suas próprias decisões em algum momento, decisões que irão nos desagradar, porque vão totalmente em oposto àquilo que nós imaginávamos que deveria ser feito, mas que ainda assim a gente saiba conviver bem com isso, entender que é o momento de tomar essas decisões, entender que naquele momento o melhor que a gente pode fazer é deixar ir, e que os filhos também possam entender que muitas vezes quando os pais chamam a atenção ou dizem não, que é muito difícil, né? Dizer não é muito difícil, gente. Ouvir não é difícil, dizer não também é. Mas que quando os pais disserem não, não é por maldade, não é por sadismo, não é por crueldade, mas é porque naquele momento é a melhor resposta que se pode dar. Naquele momento é o melhor que se pode fazer. Que a gente também tenha condições, né, enquanto filhos, de entender isso, de saber ouvir isso. E vivendo assim, né, tentando construir esse laço de harmonia, pode ter certeza, a nossa vida vai alcançar cada vez mais pontos de amor, de felicidade, e vai reverberando essa energia de amor pelas gerações subsequentes. Tá? Então eu quero muito agradecer hoje a Deus pela oportunidade de nos ter criado, a Jesus pelos ensinamentos de hoje, de sempre, né, por ter nos dado essa linda doutrina que nos inspira, que nos ensina cada dia mais. A espiritualidade maior, pelos ensinamentos da noite de hoje, pela mensagem que foi transmitida. A direção da casa, pelo convite, né, de estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado ao Lar Francisco de Assis. Reitero o meu desejo de, em breve, né, quando eu digo em breve, provavelmente é só ano que vem, não sei. Mas reitero o meu desejo de tão logo possível, seja possível estar novamente junto com vocês fisicamente, né, para a gente poder confraternizar. E também quero agradecer muito a cada uma das pessoas que assistiu essa live no dia de hoje. Muito obrigado mesmo, tá, pelo carinho, pela atenção de sempre. Espero que tenha sido para vocês tão bom tá aí quanto foi para mim estar aqui na noite de hoje. Bom, um grande beijo a todos, um ótimo Dia dos Pais mais uma vez e fiquem com Deus. Alex, nós temos algumas perguntas, né, para você, e aqui o que o Diogo fez a gentileza de poder reunir. A primeira pergunta, se você puder nos responder, é da Érica Silva, que está acompanhando pelo YouTube, e ela pergunta assim: Alex, uma criança que perdeu o pai aos 2 anos e 7 meses, conviveu pouco com ele e não tendo essa referência de pai, terá dificuldades em sua caminhada? Bom, primeiro como é Érica Silva, né? Então, Érica, boa noite, obrigado pela pergunta, né? Bom, primeiro, como eu falei antes, ela pode não ter tido a referência daquele pai biológico, mas teve alguma outra referência, né? Nem que seja da mãe dela fazendo esse papel de pai. Eu não sei como é que foi a vida desse esse exemplo, é um exemplo real que ela conhece, aconteceu com ela ou com alguma outra pessoa próxima, não é? Mas ela teve uma referência, nem que seja da mãe dela, que naquele momento teve que fazer esse papel de pai também. E ela pode não ter dificuldade na caminhada dela justamente por isso. Ela vai ter outros exemplos de outras pessoas próximas que assumiram esse papel, que pode ser por um tempo muito extenso ou não. Agora, é lógico, né, que a figura de um pai biológico, né, é aquele sentimento de amor que a gente tem, de vínculo até mesmo espiritual que a gente tem, ela faz falta.
para quem já não tem mais a oportunidade de conviver com o pai fisicamente aqui no plano material, eu imagino que seja uma falta constante, assim como é também quando a pessoa tem a mãe que desencarna. Eu ainda não passei por essa situação, nem do pai nem da mãe, ainda consigo conviver com os dois aqui fisicamente. Essa é uma falta que não se acaba, né? Vai ter sempre aquela falta. Quem não conheceu ainda, é pior ainda, né? Porque você sente uma falta de algo que você não experienciou, você não sabe como é, muito bem. Mas tem outros exemplos que a gente pode buscar para que a nossa vida consiga caminhar bem, né? Perfeito. É assim, eu acho bacana quando você traz essa questão do papel, né? Sempre tem um tio ou alguém que nos passa valores e a gente torna essa Sim. figura de pai. E isso realmente não há desamparo. Nenhum de nós que reencarna, né, independente da experiência, se é uma experiência feliz, nós temos na relação com o pai, ou sendo pai, na relação com o seu filho, nenhum de nós está desamparado. E é sempre possível, né, extrair essa força, essa energia, essa gratidão por esse pai que nos trouxe, nos permitiu essa existência. Então, tem uma segunda pergunta Sim. que fala das consequências de não assumir o papel da paternidade. Bom, diz assim: se existe um planejamento reencarnatório, quais as consequências em não querer assumir o papel da paternidade? Bom, Então, tem consequências? Quais as consequências? tem, claro que tem consequências, né? Primeiro, porque quando a gente já falei o nome, né? Planejamento reencarnatório. Ou seja, você planejou passar por determinada situação. Isso antes de você reencarnar. Você estabeleceu alguns pontos na sua vida, né? Alguns pontos principais, pelos quais, que são experiências pelas quais você tem que passar, resgates, inclusive, que tem que ser realizados nesse momento, para que a sua vida, sua evolução possa andar, para que você possa prosseguir na estrada evolutiva. E quando você rompe com um laço tão importante quanto esse, né, que é o papel de pai, olha bem a pergunta que eu li do Livro dos Espíritos, né, que não era diretamente ligada à palavra pai, no sentido de definição de pai, mas era a definição de espírito guardião, que vai falar que é uma pessoa que está aqui para agir como um pai na vida do filho. O anjo protetor age como um pai na vida do filho, né? Orienta, guia, consola e tudo, protege. Se eu abro mão desse papel, eu estou ferindo as leis universais, né? Eu estou indo contra as leis de Deus. Eu estou indo contra aquilo que eu estabeleci para a minha vida. Há pessoas que vão passar uma encarnação inteira e não vão ter filhos. Tudo bem. Mas agora, se eu ajudei a gerar uma vida e depois eu quebro esse trato que eu fiz, né? Eu rompo com isso e decido abandonar essa vida, terei sim consequências que vão reverberar, sabe-se lá Deus, por quantas encarnações. Então é muito importante, né, que essa decisão de ser pai ou não, que ela seja bem pensada e bem estudada. Porque depois que é uma decisão que algo que ocorre, não tem como voltar atrás depois. Já foi, já aconteceu. Mesmo que a pessoa chegue ao desatino, a mulher chegue ao desatino de fazer um aborto, mas mesmo assim, aquele primeiro vínculo foi criado. E eu vou ter que prestar conta das minhas atitudes depois. Eu tenho uma pergunta que me veio agora Sim. sobre a questão do honrar pai e mãe. E aí, como que nós podemos, nós que estamos todos estamos assistindo, como aplicar esse mandamento do honrar pai e mãe quando o pai está ausente desde pequeno ou quando não conhecemos esse pai? Como a gente pode aplicar esse ensinamento de honrar pai e mãe? Primeiro, são duas situações diferentes, não é? Quando o pai é ausente desde pequeno, você não teve convivência com ele, e aí você não criou um vínculo, né?
não criou o relacionamento. Isso realmente é complicado. Você não criou o relacionamento. Eu contei um exemplo de uma pessoa que eu conheço com relação à mãe, mas que pode também ser aplicado com relação ao pai. O exemplo que eu dei é um exemplo de uma pessoa que está tentando honrar, no caso, a mãe dele. Né? Ele não tinha o vínculo, não tinha o relacionamento. Quando precisou, ele estendeu a mão e tentou ali ver o que ele podia fazer para ajudar, levou para morar com ele. Isso é uma coisa que se possa fazer. Mas muitas vezes a ruptura é uma ruptura violenta, é uma ruptura traumática, e a gente não consegue conviver depois. E perdoar, gente, muitas vezes não significa conviver. Então, mesmo que meu pai tenha me ferido, tenha me abandonado, me deixou para lá e eu nunca mais soube dele, não significa que eu tenha que voltar a conviver com ele se eu não me sinto preparado para isso. Mas significa que eu tenho que começar a curar essa ferida. Aí o honrar pai e mãe vai ser eu começar a curar essa ferida para permitir que o outro caminhe e que eu também caminhe. Porque enquanto eu ficar alimentando esse sentimento de ódio, esse sentimento de tristeza, nenhum dos dois anda. A vida de ninguém, a vida de nenhum dos dois vai andar, nem a minha nem a dele. É lógico, gente. Eu estou falando aqui, parece muito fácil, parece muito simples, muito tranquilo. Eu sei que não é. Leva tempo, demanda um certo trabalho, demanda uma renovação interior, demanda autoconhecimento. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, e aí não tem problema nenhum a gente buscar o apoio de um terapeuta, de um psiquiatra, de um psicanalista, de um psicólogo, não importa. O apoio de uma pessoa, de uma ajuda especializada. Mas esse movimento, né, de curar essa ferida, ele é muito importante. E no outro ponto, quando de repente, sei lá, seu pai morreu antes de você nascer, desencarnou antes de você nascer, ou quando você ainda era bem pequenininho, você não teve a convivência, não teve o conhecimento dele, então você pode sim honrar a memória dessa pessoa tentando ser o melhor que você puder nesse mundo. Você pode imaginar, bom, meu pai gostaria que eu fosse uma pessoa feliz, então eu vou tentar, de todas as formas que eu puder, ser o melhor que eu puder nesse mundo. Tentar caminhar sendo uma pessoa cada vez mais feliz, fazendo bem aos outros, fazendo bem a mim mesmo, que é o primeiro bem que a gente faz, né? A primeira caridade que nós fazemos é conosco mesmo, que não pode deixar de frisar isso. E aí vai ser uma maneira de você honrar também esse pai ou essa mãe que você não conheceu, você não teve o contato, né, mais direto. E eu tenho também uma pergunta, porque eu sei que você trabalhou muito tempo com jovens, né, como você já Sim. mencionou. E nessa estrada, e aí como coordenador de juventude, com essa experiência com os jovens, o que eles, em relação, quando você trabalhava essa questão da relação com os pais, o que você vê que os jovens traziam mais, assim, o que eles buscavam mais em termos de reflexão em relação aos pais? Tinha a ver com a ausência ou a questão de repente, da escolha em relação profissional por eles? O que eles falavam mais para você? As situações elas são diversas, né? São N situações que você vai vivenciar. Mas uma situação que era muito forte, sempre muito presente, foi até uma outra também que eu citei aí ao longo da palestra de hoje, que é o conflito de gerações, né? Dizia, meu pai não me entende, não entende a minha cabeça, ele quer me impor certas coisas e eu não aceito, porque realmente é difícil, né? Principalmente agora. Como eu falei, a gente tem uma geração de jovens que é totalmente século XXI. Totalmente século XXI. Mas que são filhos de pais do século passado. E aí é uma diferença muito grande. São espíritos que não aceitam mais o porque sim. Ah, não quero que você faça tal coisa. Por quê? Porque sim. Porque sim. Porque não quero que você faça e pronto. É o que eu quero, pronto e acabou. Eles não aceitam mais isso. Então, esse conflito de gerações é um dos assuntos em que eles mais se pegavam. Porque o meu pai não entende. Eu, às vezes, falava, você também, como diz aquela música lá do Legião Urbana, né? Você também não entende seus pais. Olha só, Renato Russo já cantava isso na década de 80. Renato Russo já falava isso. Né? Você diz que seus pais não te entendem. Você tampouco entende eles também. E aí vem o conflito, né?
Olha só, sabe o Renato Russo, né? Sabia o que estava escrevendo. Aí vem o conflito de gerações, porque a gente é preciso entender por que, que meu pai está agindo assim dessa maneira. É porque ele não sabe também agir de uma outra maneira. E por que, que o filho está agindo dessa maneira? Porque a mentalidade dele é outra, a cabeça é outra. Hoje em dia você pega uma criança de 3 anos, ela já sabe mexer no celular. Eu, quando tinha 3 anos, nem celular existia. Olha a diferença. Como é que é isso, né? Tem que se ter um pouco de sensibilidade para conseguir conduzir bem essa situação. Mas esse era o que mais aparecia, conflito de gerações. Era o que mais aparecia. A Selma Calixto está acompanhando do YouTube, e ela pergunta assim: e quando o filho é fruto de um estupro e nem conhece seu pai, como fica isso espiritualmente? Essa é uma chaga que é complicada, né? Porque fica o trauma. Fica o trauma no espírito, que vai reverberar isso durante a encarnação dele. Esse é um trauma para a mãe, é um trauma para o filho. E muitas vezes a mulher, e não é culpa da mulher, pelo amor de Deus, a mulher é vítima dessa situação, jamais é culpa. Mas muitas vezes a mulher, por conta desse trauma durante a gravidez, ela acaba também não sabendo conduzir muito aquele processo, porque eu fico imaginando como deve ser complicado. Eu não tenho como saber como é, porque pelo menos nesta encarnação eu não tenho como engravidar, não sou mulher, nasci como homem, mas eu fico imaginando que deve ser complicado também uma mulher levar adiante uma gravidez que surgiu a partir de uma situação dessa, né? Um estupro, e isso vai reverberar. Isso aí é cientificamente comprovado, né? As atitudes que os pais têm ao longo do processo de gravidez influenciam o feto. O feto ele absorve, né, as emoções da mãe, principalmente, que é com quem ele tem mais contato, e realmente fica uma chaga, mas que pode também ser curado, né? Aí vai depender também, aí demanda também um certo trabalho, né? Demanda um certo entendimento de si mesmo. E aí, por mais difícil que seja, vai demandar uma ajuda da mãe. A mãe vai ter que se curar primeiro, né, logicamente, para depois dar esse suporte ao filho, para que ele possa se desenvolver o melhor possível, para que ele possa se desenvolver da melhor maneira. Mas é uma situação, sim, que eu imagino que seja complicadíssima. Não é de se passar, mas que também tem solução, gente. Na vida tudo tem solução. As ferramentas estão aí para a gente poder solucionar esses problemas. Mas num caso como esse, o maior complicador nesse caso é também o trauma que isso gera na mãe. É uma situação que gera o trauma primeiramente na mulher. E ela vai ter que buscar trabalhar isso para que isso não reverbere na criança, no filho que ela está gerando e depois na criação desse filho posteriormente. Sim, e eu também faço essa reflexão em relação, que às vezes, né, nós idealizamos muito, pelo menos assim no início da reencarnação, idealizamos, devido à necessidade, devido à fragilidade da infância, da juventude, idealizamos muito os pais e lembrar que eles também estão aprendendo de que eles têm as marcas dos Sim. pés da sua própria caminhada, lembrar de que eles são pessoas comuns, mas que deram tanto, né, a possibilidade da gente ter essa vida. Vida essa que muitos, às vezes, falam, eu não pedi para nascer. A gente pediu, Pediu. implorou para nascer. E mesmo que, às vezes, algumas pessoas não façam sentido, hajam conflitos, é sempre importante perceber de que, mesmo quando você, na superfície, você tem dor na relação, mas a essência ali, o amor, está sempre a nos mostrar de que vale a pena perdoar, de vale a pena conhecer esse espírito. E se você tem uma relação maravilhosa com seu pai, é uma bênção também, é uma oportunidade de você multiplicar amor, não só ficar retido na sua família, mas de uma forma de Sim. gratidão, de levar isso para os demais, né? Sendo
o melhor que você pode ser. Então, eu lembro, às vezes a gente quer, assim, ser reconhecido pelos nossos pais e e aí, às vezes, a gente esquece de que o que eles querem para nós é que sejamos felizes, que nem você falou. Ou seja, não importa se você escolhe a direção A, B e C, se isso vai te fazer bem, se isso vai te trazer brilho nos olhos, se isso vai te possibilitar abraçar essa vida que ele te deu, é isso que os nossos pais, né, eles querem de nós. Então, Alex, eu quero te agradecer Eu que por agradeço. nos ter brindado por essas reflexões, por ter colocado de uma forma tão boa para nós de que os pais, né, são espíritos que Deus confiou para nos direcionar e de que a gratidão é fundamental para que a gente possa caminhar bem aqui na Terra. Não é possível a gente realmente poder fazer coisas boas sem ter essa gratidão como base. Então, muito obrigado por você ter aceito esse convite e em breve estaremos juntos, tenho certeza aí, mais reflexões. Obrigado. Eu que agradeço. Quero te pedir as suas considerações finais sobre esse tema. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer sobre a relação do pai com o filho? Como é que... Eu só gostaria mesmo, mais uma vez, de agradecer pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui. É sempre muito bom poder atender a esses convites, né? Espero também que em breve a gente esteja juntos novamente, nós podendo confraternizar com toda a segurança, porque vai passar, gente. Essa pandemia em algum momento vai passar. E que eu sei que muitas vezes a gente não tem relações muito boas com nossos pais, isso acontece. Né? A gente às vezes se desentende, mas o que a gente tem que pensar principalmente é que o que fica no final de tudo, gente, é o amor. Esses desentendimentos, eles vão passar, essas feridas que ficam, elas vão ser curadas, não importa o tempo que demorarem, né? Na verdade, o tempo vai acontecer de acordo com aquilo que a gente permitir que aconteça. Então, se você hoje, né, nesse Dia dos Pais, você está aí, às vezes, está assistindo agora essa palestra aqui, ou vai assistir depois, e está aí pensando que não tem uma relação muito boa com seu pai, que poderia ter uma relação melhor, e sente falta de ter essa relação, se permita dar um primeiro passo. Se permita deixar que essa chaga comece a ser curada, essa ferida comece a cicatrizar. Se permita. Deixa acontecer, dá um primeiro passo. Se de repente do outro lado você, ou você pai, não está tendo uma relação muito boa com seu filho, né, nesse momento, mas se permita, gente. Deixa que o maravilhoso só acontece na nossa vida quando a gente permite que ele aconteça. E às vezes vai ser ali uma ligação que você fizer, uma mensagem que você mandar, que vai iniciar todo um processo de retomada, de reconstrução de um relacionamento que às vezes está destruído, está desgastado, está defasado há muito tempo. Então, a mensagem final que eu quero deixar hoje é isso, né? Se permita. Se permita ser feliz. Eu tenho certeza que será. Muito obrigado, gente. Estamos nessa terra, às vezes a gente coloca como se para que a vida fizesse um sentido, fosse feliz, a gente tivesse ter propósitos muito grandiosos, muito elevados. Mas se a gente parar para pensar no que a reencarnação representa nesse planeta, é uma oportunidade de desfazer nós emocionais, é uma possibilidade de reconciliação, de perdão, porque ainda somos iniciantes nesse processo de desatar os nós. Então, pensar que convivemos com aqueles, estamos desatando nós desfavoráveis ou atando laços de amor no lugar, a gente vai compreender que a nossa maior riqueza é a oportunidade de dizer àquele que nós convivemos, aqueles que nos deram a vida, o nosso pai, nossa mãe, aqueles que estão próximos de nós, de quanto eles são importantes e de quanto nós amamos aqueles que convivem conosco, que sabem das nossas imperfeições, que nos aceitam e nos amam como somos.
E é importante você que está na sua casa pensar se o seu pai, não sei se ele está do seu lado, dentro da sua casa, eu não sei se seu pai está longe, em outra cidade, em outro estado, eu não sei se você conhece o seu pai ou não, eu não sei também se você é próximo, afetivamente ou distante desse pai. Mas se ele estivesse sentado numa cadeira à sua frente, pensa, se tivesse uma cadeira à sua frente e ele estivesse sentado ali, o que você gostaria de dizer para ele? O que você gostaria de falar para esse pai? O que você gostaria de contar para ele? Alguma cena, algum momento da sua vida, seja da gratidão, ou muitas das vezes daquilo que não foi resolvido, mas que você, no seu íntimo, você busca a todo momento resolver, para poder desatar esse nó e poder fluir com a vida. O que você gostaria de dizer para esse pai? É essa reflexão que esperamos que você leve para a sua casa. Pense nesse pai, que esse pai também ele busca respostas, ele caminha, ele tem imperfeições, e não sabemos da missa um terço, não sabemos, muitas das vezes, nem da sua trajetória, como foi na infância e na adolescência. Isso eu digo porque muitas coisas sobre o meu pai, de como foi na sua infância, aos poucos eu fui sabendo, falei, nossa, ele passou por tudo isso, ele passou por tanto desafio, esteve aí e trouxe esse ensinamento. E o teu pai, você conhece a história de vida dele? Se você não conhece, busca saber. E quem sabe você não ficará surpreso com os desafios, com tudo que ele passou para que esse amor vencesse obstáculos e você chegasse onde chegou. Então, nós estamos nos encaminhando para o final da corrente do bem, lembrando novamente do nosso pedido de ajuda. Estou aqui com a blusa do Pão de Francisco. O Pão de Francisco, essa ação social maravilhosa que retornou há pouco tempo, nós estávamos com essa tarefa interrompida, e aí retornamos com uma parceria com a paróquia Santo Antônio, paróquia Santo Antônio, e onde nós ficamos responsáveis pela sexta-feira à noite, às 6h30, de poder ofertar esse jantar. E com isso nós precisamos da sua colaboração, da sua doação, seja pelo QR Code que está sendo indicado na tela, ou os dados bancários de depósito ou transferência, do valor que você puder. Não precisa ser grande, mas a ação de cada um faz com que esse trabalho seja possível. Nós faremos essa grande compra com todos os valores que você puder ajudar nesse momento, e aí essa compra será destinada para o preparo pelos tarefeiros da paróquia que ficaram com essa atividade, e nós ajudaremos nessa entrega e também na compra dos alimentos. Então, seja um colaborador, Jesus nos abençoe. E a gente se encaminha para esse momento final. Eu desejo enviar também essas vibrações para Ivan de Almeida, ex-presidente da Casa do Divino Espírito Santo. O senhor Ivan, ele desencarnou na data de hoje, e que ele, Ivan, e também os seus familiares, todos os tarefeiros do Divino Espírito Santo, sejam envolvidos por essa vibração de amor, de serenidade, e temos uma riqueza que é a doutrina espírita, que nos mostra de que os laços de amor são para sempre e o tempo não desfaz, de que a vida continua maravilhosa no outro plano. Basta que nós realizemos a nossa parte aqui na Terra, e quando Deus nos chamar, e que assim seja, nós teremos esse abraço. Agora eu vou colocar uma música para a gente fazer a nossa prece.
esse copo de água que você colocou perto de você, ou essa garrafa contendo água, não é somente molécula de água, é amor. Sinta Deus colocando nesse momento amor em cada molécula de água. Quando você, depois dessa corrente do bem, beber dessa água e oferecer aos seus familiares, certamente sentirão melhoria no seu corpo físico, astral e no seu mental. Mestre Jesus, amigos espirituais, nesse momento de prece, de emoção, nós queremos te agradecer por estarmos reencarnados, pelo dom da vida que o nosso Pai, que a nossa Mãe nos concedeu. Senhor, dai-nos a sabedoria de poder compreender de que nos pés de cada ser humano vivente existe uma história de superação, uma história que muitas das vezes não conhecemos, que possa envolver a todos os pais, a todos aqueles que trazemos o nosso pensamento. Se esse pai estiver desencarnado, que ele receba violetas na janela de onde se encontra, para que ele sinta também que é amado, porque eles também recebem essas vibrações e ficam felizes quando oramos por eles. E aqueles pais que estão aqui na Terra, que eles possam receber afeto, carinho, respeito, e que possam ser olhados com todo esse amor, e que possamos carregá-los aqui no peito. Que esse pai seja honrado através do homem de bem, da pessoa de bem que eu sou. Quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver na casa espírita, quando eu estiver no meu relacionamento com o próximo, que eu possa honrar esse pai, sendo essa pessoa de bem que o Evangelho nos ensina a ser. Jesus, que possa envolver a cada família aqui representada, que possa envolver aqueles pais que se encontram no hospital com o Covid ou enfermados, que as famílias sintam a sua presença e a serenidade de que o Senhor toma conta de todos esses espíritos, dos nossos entes queridos. Envolve, Pai, também aqueles pais que se encontram nos asilos, que não têm o amor ou a presença contínua de seus filhos. Pai, que possa também trazer filhos espirituais para que eles se sintam amados, que possam amar também. Por fim, Senhor, não poderia deixar de agradecer e vibrar também por esse pai, George Maurício, que frisamos tanto, porque é imensa a gratidão que sentimos pela amizade e também, por muitas das vezes, sem ter pedido isso, mas ter sido a figura de um pai para tantos que chegaram no Lar Francisco de Assis e que puderam ter o intercâmbio fraterno que levanta e que anima, que dá esperança. Fica conosco hoje e sempre, Senhor. Que a tua paz seja abundante em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz para todos. Bom, com essa Ave Maria, nós agradecemos a todos que estiveram conectados nessa corrente do bem. Então, pense nisso. Se teu pai estivesse numa cadeira à sua frente, o que você diria para ele? Então, converse, edifique, fortaleça, aproxime-se do seu pai. Ame profundamente. Paz e bem e até breve. Até a próxima corrente.